Função de onda. A primeira vez que chegamos próximo de descrever o comportamento de um elétron a nível subatômico. Pois bem, antes de entendermos o que significa descrever o elétron, temos que entender o contexto que nos levou a isso. No início do século XX, o modelo aceito pelos cientistas na época era o modelo de Rutherford, que postulava que o átomo era composto de órbitas a quais os elétrons permaneciam, estacionavam. Só que havia um problema bastante grave com este modelo, pois sendo o elétron uma carga, e de acordo com as leis do eletromagnetismo clássico, uma carga em movimento deveria emitir uma onda eletromagnética. Sendo a onda eletromagnética uma forma de energia, o elétron estaria constantemente emitindo energia. Ou seja, enquanto ele está orbitando o núcleo, ele estaria perdendo energia por emissão. E isso faria com que a trajetória dele fosse de uma espiral culminando no choque com o núcleo. Pois bem, isso era um grande problema e precisava-se de uma solução. Foi então que o físico chamado Niels Bohr propôs um novo modelo, na qual o elétron não emitiria nenhuma forma de energia enquanto transitava, desde que ele permanecesse em sua órbita. E só emitiria energia quando ele saltasse de uma órbita de maior energia para uma menor. E o contrário também é válido, ele só saltaria de uma órbita quando recebesse um pacote de energia quantificado, a energia necessária para ele saltar para essa órbita. Pois bem, eis que um problema surge, pois Bohr postulou que as órbitas seriam fixas e estacionárias, ou seja, uma órbita discreta. E de acordo com o que disse Heisenberg, esse Heisenberg, quando trabalhando com partículas subatômicas ou uma escala suficientemente pequena, não é possível determinar com exatidão a posição e o momento de uma partícula. Então, no modelo de Bohr, nós teríamos então as órbitas fixas, ou seja, a posição está definida. Só que o momento linear dessa partícula está em função também da sua posição, que, como disse anteriormente, está definida, então faz com que o momento da partícula também esteja bem definido, contrariando esse princípio da incerteza de Heisenberg. Foi então que Schrödinger, o mesmo do gato, creio que vocês conheçam, um dos pilares da mecânica quântica e uma das pessoas que contribuiu bastante nesse estudo da dualidade de onda-partícula, postulou que a solução para esse problema era uma equação. Ele acreditava que a quantização eletrônica poderia ser resolvida por meio de uma função de alto valor. E na época ele deu o nome de função de massa, função de matéria, o que posteriormente foi conhecida como função de onda, mas a função de onda quântica, deixando claro aqui, porque já existiam funções de ondas clássicas, digamos assim. A função de onda ela é representada pelo seu símbolo psi, e descreve, está em função do ponto XYZ no espaço e do tempo. Mas o que é uma função de onda? Uma função de onda, ela descreve a distribuição de probabilidade de se encontrar uma partícula no espaço. Mas o que significa isso? Isso é uma forma de descrever o estado dessa partícula num ponto, num determinado tempo. Ou um conjunto fechado de partículas, que aí estudamos o nome de sistema, em alguns livros também. Mas, o que é, de fato, a função de onda? Ela é um artifício matemático que serve para descrever o comportamento do elétron de uma forma abstrata, porque diferente das funções de onda clássica, como por exemplo a onda sonora, que descreve a perturbação do meio ou a diferença de pressão
que é ocasionada pelo deslocamento de uma onda sonora, que é matematicamente representado por funções, a função de onda descreve a distribuição da probabilidade da partícula. E não há nenhuma correlação física ou interpretação física direta com o que está acontecendo com o átomo. Com o elétron. Pois bem, se na onda sonora há uma oscilação, uma perturbação do meio, na função de onda, o elétron não fica oscilando na sua órbita. Esse é só um comportamento probabilístico. Porque nesse ponto, na década de 1920, nós estamos é um marco entre a física determinística com modelos newtonianos, mecânica clássica, e a física probabilística, que entra a questão da mecânica quântica e seus afins. Mas então, para que nós precisamos ou podemos usar a função de onda, já que não há uma correlação com o mundo físico, né? A partir da função de onda, nós podemos retirar, por intermédio de cálculos e operadores, o raio onde está o elétron com relação ao núcleo do átomo, que seria a sua posição, o seu momento linear, a energia que esse elétron tem e o seu momento angular, que está em função do raio do momento linear. Pois bem, quais são as formas que podemos encontrar a função de onda? Primeiramente, temos a função de onda canônica, que é descrita inicialmente por Schrödinger, que descreve o comportamento num determinado ponto, x, y, z, do espaço e num determinado momento, ou instante, t. Mas quando, por comodidade, trabalhamos com órbitas estacionárias fixas, a sua posição não depende do tempo. Então podemos trabalhar com o que chamamos de função de onda independente do tempo, onde ela só é dependente da sua posição espacial. Ok, temos uma função de onda, mas o que é preciso para que uma função matemática seja considerada uma função de onda? Ou seja usada como uma função de onda? Primeiramente, o requisito mais básico é que ela tem que ser contínua. Depois, ela precisa também ser uma função unívoca. O que significa ser uma função unívoca? É uma função que, para cada valor do seu domínio, tem apenas um valor correspondente na imagem. Ela tem que ser também quadraticamente integrável. Neste momento agora, não faz muito sentido ela ser quadraticamente integrável, mas nos próximos slides vocês vão entender o porquê. Eu vou explicar melhor. E, por fim, ela precisa ter a sua primeira derivada parcial. Sua primeira derivada tem que ser integrável. Pois bem, quando uma função tem todos esses requisitos, na matemática essa função é chamada de uma função comportada. Certo? Mas uma vez que temos a função de onda, vários outros físicos começaram a estudá-la, né? Depois que ela foi aceita, Schrödinger recebeu o seu Nobel e tudo mais, pela descrição ondulatória do elétron, só que ainda carecia de um pouco mais de estudo. Foi então que um físico chamado Max Born, que também ganhou um Nobel pela sua contribuição na década de 1950, propôs uma nova interpretação para a função de onda, que ele postulou que o quadrado do módulo da função de onda era igual à função de densidade de probabilidade. O que significa isso? Que o módulo, veja bem, é muito importante se atentar a essa notação, pois a função de onda é uma função complexa, tem parte real e imaginária. Então, para trabalharmos com ela, precisamos, como o Born postulou, precisamos tirar o seu módulo. E ao elevarmos ao quadrado um módulo, surge o que chamamos de função de densidade de probabilidade, que é a probabilidade de se encontrar uma partícula naquele ponto do espaço, ou naquele ponto e nos arredores do espaço. Que significa que, pegando um volume infinitesimal ao redor de um ponto, no instante t, podemos descrever a probabilidade de haver uma partícula naquele espaço, a partícula que é descrita pela função de onda.
E é importante lembrar também que nós pegamos um volume infinitesimal, pois não estamos considerando apenas o ponto, e sim suas vizinhanças também. E esse postulado tem uma das implicações dela, é que se integrarmos essa função de menos infinito a mais infinito, o resultado tem que ser 1. Por quê? Porque a probabilidade de encontrarmos essa partícula em qualquer lugar do espaço tem que ser 1, ou seja, ela deve existir em algum lugar do espaço. O que significa isso de forma prática, se usarmos isso? Veja aqui a descrição da probabilidade de se encontrar um elétron nos orbitais 1s, 2s e 3s. Veja, a curva roxa, ela nos mostra a probabilidade de encontrarmos um elétron no orbital 1s. Veja que a probabilidade é muito alta neste ponto aqui, que está a uma distância r do núcleo do átomo. Que já para o orbital 2s, se há uma pequena probabilidade de encontrarmos ela nessa mesma posição, mas a sua maior probabilidade é no segundo orbital, que é a mesma coisa para o orbital 3s. E percebam pelo comportamento das funções esse modo quantizado da partícula se comportar, dela chegar a uma órbita, estacionar e mudar apenas em condições específicas, que seria caso o elétron receba um quanto de energia suficiente para ele saltar de órbita.